Feliz sábado a quem eu não cumprimentei, aos irmãos de casa também. Sejam bem-vindos todos. Aos irmãos que estão aqui, é bom a gente estar de volta, né? A gente está em um pequeno número ainda, mas com a graça de Deus, aos poucos, estamos retornando às atividades e esperamos que cada vez seja mais e mais seguro, cada vez mais possamos estar nas mãos de Deus e que esse vírus, essa pandemia, ela acabe o mais breve possível. É o nosso desejo, né? É a nossa oração também. E hoje nós vamos falar, tem no cartaz ali, né? Vamos falar a respeito de Jesus. O sermão, ele está centrado na pessoa de Jesus. Hoje é sábado de mordomia. E eu sempre falo, né, e enfim, todas as pessoas que pregam sobre mordomia falam que mordomia tem a ver com tudo na nossa vida. Não existe um aspecto da nossa vida que não seja abarcado pela mordomia. E exemplo maior nós não podemos encontrar a não ser Jesus Cristo, a respeito de mordomia, a respeito de serviço. E sobre isso nós vamos falar hoje, certo? Eu não vou tanto pregar, não vou fazer bem um sermão, certo? Vai ser, de certa maneira, uma reflexão ou uma exposição. Então, os irmãos vão poder tirar as próprias conclusões também de acordo com o que a palavra de Deus fala, né? Vai poder tirar suas próprias conclusões a respeito do que Deus quer nos mostrar, a respeito do que Deus quer nos dizer hoje, tá certo? Então, basicamente, o que nós vamos ver é o livro de Marcos. E já aviso aos irmãos, a gente vai ler um bocadinho, tá certo? A gente não vai estudar, obviamente, o livro inteiro. Só quero dar para os irmãos um panorama geral do que é o livro de Marcos. Mas é importante que o livro fique aberto, tá certo? Porque a gente vai lendo e conforme a gente vai lendo, a gente vai buscando uma compreensão do texto, tá certo? Então, em primeiro lugar, o Evangelho de Marcos. Não sei quantos já pararam para ler completo, acredito que a maioria, sim. O Evangelho de Marcos, dentro dos 4 evangelhos, ele é o menor, certo? Ele é o mais curto, também é possivelmente o mais antigo de todos, certo? Normalmente os textos mais curtos, eles são os mais antigos, certo? Então, é possível que o texto de Marcos tenha servido, por exemplo, como base para a escrita do texto de Mateus, tenha sido base para a escrita do texto de Lucas, certo? É algo que, é um certo consenso, quase geral, entre os estudiosos da Bíblia. E ele tem uma característica muito interessante, porque é uma narrativa curta, então ele tem uma característica muito dinâmica. As cenas são muito rápidas no livro de Marcos, né? Elas são rápidas e isso torna a leitura mais agradável, torna a leitura mais fácil, né? Diferente da gente ler Mateus e Lucas, que dão prioridade, por exemplo, para os ensinamentos de Cristo, né? A gente vai ver em que está centrado o livro de Marcos, certo? Primeira coisa que a gente precisa saber, esse livro está associado a um lugar e a uma pessoa. Tá? Existe alguém por trás do livro de Marcos, Deus sim, mas Pedro, principalmente Pedro. João Marcos, ele foi assistente de Pedro. Então, a escrita do livro de Marcos é profundamente influenciada pelo testemunho de Pedro, certo? Na época em que Pedro estava no seu ministério em Roma. No finalzinho, Marcos já estava ali acompanhando a segunda parte quase que a parte final da vida de Pedro, certo? Então, está muito relacionado e isso tem um impacto muito forte no conteúdo e no quadro que a gente vai conseguir observar e que emerge de Jesus Cristo nessas páginas, tá certo? Então, quem era João Marcos? João Marcos, ele tinha já assistido Paulo, Barnabé, e com relação a esse livro especificamente, Pedro, certo? Como a gente já tinha mencionado. Então, o que acontece é que João Marcos, ele vai, de certa maneira, traduzir, ele vai ser o intérprete de Pedro. Ele vai usar o testemunho de Pedro para escrever o seu livro.
Não é? Isso eu não tinha atentado até pouco tempo atrás. Não é? Então, ele registrou aquilo que Pedro falou. Possivelmente, o testemunho de Pedro foi o que Marcos registrou. Então, muita gente diz que, na verdade, o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro, de forma virtual, né? Porque Pedro ele é o grande influenciador. Não se sabe se foi escrito antes ou depois do martírio de Pedro, da morte de Pedro, que foi aproximadamente em 65, entre os anos 65 e 68. Não se sabe, não há uma conclusão. Existem evidências a favor e contra uma e outra teoria. Porém, esse livro de Marcos, ele deve ter sido escrito entre os anos 55 e 70 da nossa era, tá? Entre 55 e 70. E foi, vejam só, um dos mais antigos. Já no segundo século se falava sobre isso. A maior testemunha que nós temos hoje a respeito do livro de Marcos se chama Papias. Ele era bispo de uma cidade chamada Hierápolis, lá na Ásia Menor. E ele diz isso, né? Ele diz que os cristãos da época que estavam lá em Roma, eles estavam muito ansiosos para que, mesmo Pedro, depois de ter ido embora, que as palavras de Pedro permanecessem. E eles suplicam a Marcos para que Marcos escreva as palavras de Pedro, porque Marcos estava ali aos pés de Pedro, certo? Então, a gente está dentro de um contexto romano. E quando a gente fala em Roma e cristianismo, a gente percebe logo de cara o quê? Perseguição, não é? Esse era o contexto da escrita do livro de Marcos. Os cristãos que estavam ali, na verdade, o contexto é não judaico, tá, gente? Vocês vão perceber no livro de Marcos que existem muitas referências, como se ele estivesse escrevendo não para pessoas que tinham nascido no judaísmo. Ele explica algumas coisas que um judeu sabia. Então, o contexto era para, principalmente, os romanos. O contexto era não judaico. Então, na época, a perseguição era feita principalmente pelo imperador Nero, conhecido, gente boa, né? Que mandou tocar fogo na cidade, né? Então, a igreja estava sofrendo por uma grande perseguição. E a igreja precisava que o testemunho cristão de Pedro continuasse vivo, permanecesse vivo para animar aquelas pessoas, certo? Existem evidências de que Pedro foi, de fato, quem inspirou o livro? Sim. Primeiro, se vocês olharem o livro de Marcos, só uma passadinha no início do livro de Marcos, vocês vão perceber que Marcos ele não está preocupado em fazer genealogia como Mateus, por exemplo. Ele já começa no ministério de Cristo, ele não vai falar sobre a infância de Jesus. Os romanos não estavam muito interessados, os romanos eram muito práticos, tá? Então eles não estavam muito interessados em genealogias, isso era coisa de judeu. Então, Marcos ele vai escrever, ele passa aqui por João Batista, né, ele vai falar sobre o batismo de Jesus, e ele começa a narrar o livro a partir do momento em que Pedro começa a participar do ministério de Jesus. Então, essa é uma evidência a favor de que Pedro estava inspirando esse evangelho. Outra coisa também, Marcos dá detalhes que só uma testemunha ocular poderia dar. Apesar do livro de Marcos ser menor, às vezes dá a impressão de que ele dá mais detalhes sobre a vida de Cristo. Porque é como se fosse uma testemunha ocular. Então, ele tinha que entrar em contato com uma pessoa que tinha conhecido aquela história, não é? E, nesse caso, seria Pedro. E uma outra evidência a favor disso é que Pedro, ele nunca, no livro de Marcos, é colocado sob uma luz positiva. Era como se Pedro tivesse, já na sua velhice, dizendo, realmente, os meus atos passados, eu não tenho muito do que me orgulhar. Então, Pedro ele nunca aparece numa luz muito positiva, né? E é também, talvez, os eruditos falam que a maior evidência de que Pedro estava por trás do Evangelho de Marcos, certo? Então, o teor do livro, já falei para vocês, era um teor não judaico, certo? Marcos não estava interessado em escrever para pessoas do judaísmo. Ele estava principalmente preocupado com os romanos. E nesse livro, especificamente, se vocês lerem de capa a capa, vocês vão perceber que é extraordinária a forma como Marcos, ele
coloca em relevo a humanidade de Cristo. É com isso que Marcos está preocupado, com a humanidade de Cristo. Jesus é o servo sofredor. Apesar de que não existe nenhuma referência a Isaías 53, ele é o servo sofredor. Ele é aquele que se sacrifica. Ele é aquele que dá a sua vida. Ele é aquele que sofre, ele trilha um caminho de dores para que a humanidade seja salva. Outra coisa também é o livro de Marcos. Metade do livro de Marcos é centrada nas cenas, na última semana da vida de Cristo. Metade do livro. Então, o foco do livro de Marcos é a paixão de Cristo. Ele tem um interesse muito forte na cruz, porque para ele, para Marcos, a dignidade messiânica de Jesus Cristo está relacionada à cruz, ao que ele faz na cruz, ao que ele vai fazer pela humanidade, dando sua vida. Então, o foco é esse. Mas por que, então, Marcos vai focar no sofrimento de Cristo? Eu já falei para vocês sobre o contexto, então acho que fica até mais fácil a gente entender. Por que ele vai focar no sofrimento de Cristo? Porque os cristãos romanos estavam sofrendo perseguição, irmãos. Feroz. Era uma perseguição muito forte que estava sendo feita aos cristãos naquela época. E Marcos, ele está justamente focando na humanidade de Cristo, em sua face sofredora, para que aquelas pessoas soubessem que elas não precisavam se sentir sós, para que eles não desanimassem, porque Jesus já tinha trilhado aquela vereda, Jesus já tinha passado por aquele caminho, ele já tinha palmilhado aquele caminho, ele já tinha passado por aqueles sofrimentos, e nada que os cristãos, e nada do que a gente, hoje, aplicando a nossa realidade, nada do que a gente venha a passar vai ser pior do que o que Jesus Cristo passou. E eles precisavam que as pessoas entendessem isso, os cristãos, que a vida de Cristo foi passar pela via dolorosa. E o discipulado, ele também, muitas vezes, inclui essa via da via dolorosa, certo? No livro de Marcos, é interessante, Marcos, ele mostra a humanidade de Cristo e, ao mesmo tempo, ele mostra um Cristo que age, mas que age com misericórdia. Um Cristo que tem poder, mas um Cristo que é compassivo. A chave do poder de Cristo é a compaixão. É o interesse que Cristo tem pelo sofrimento das pessoas. Essa é a chave de todo o poder de Jesus em Marcos. Então, no livro de Marcos, a gente vai ver, por exemplo, que Jesus, ele exerce poder sobre demônios, ele exerce poder sobre doença e ele exerce poder sobre a morte. Ele exerce poder sobre tudo, ele vence tudo no livro de Marcos. Os outros também, mas Marcos, ele dá uma ênfase especial a isso. A compaixão de Cristo, tanto é que, se a gente for ler o livro de Marcos, a gente vai ver que ele relatou cerca de 20 milagres que Jesus fez e apenas 4 parábolas. Então Jesus, o poder de Jesus, ele não está tanto só naquilo que ele pronuncia, naquilo que ele ensina, como é no livro de Mateus. Mateus, ele tem também um interesse muito forte em que as pessoas entendam a pessoa de Jesus Cristo e também o que Jesus ensina, mas Marcos, ele quer mostrar que Jesus tem poder. Então, ele prioriza não os ensinos de Cristo, ele prioriza os milagres. Ele prioriza aquilo em que a gente pode ver a autoridade de Cristo. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem lá no capítulo 10 de Marcos, deixa a Bíblia aberta, só para que vocês entendam qual era, nesse caso, o resumo inteiro, se a gente for ler, o resumo do ministério de Cristo no livro de Marcos, a gente pode ver lá no capítulo 10, a partir do verso 43, que diz assim: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos.
pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui está o resumo de Jesus Cristo, de como Marcos quer que a gente veja Jesus. Ele é aquele que serve, que coloca as suas necessidades abaixo das necessidades das pessoas. E isso é algo que ele quer que a gente aprenda, sim, que nós devemos colocar o serviço aos outros acima dos nossos interesses. E no livro de Marcos a gente vai ver 2 grandes temas. Em resumo, o Filho do Homem veio para servir e o Filho do Homem veio para dar a vida em resgate de todos os desamparados. Que na verdade são um tema só, servir e dar a vida. Esses são os temas principais do livro de Marcos, certo? E aí eu gostaria de focar com os irmãos, claro que a gente não vai conseguir estudar o livro inteiro, mas eu gostaria de focar com os irmãos em um capítulo específico, tá? Um capítulo em que Jesus, ele tem alguns encontros que são muito importantes para nos mostrar como era, por exemplo, que Cristo evangelizava, de como Cristo tratava as pessoas. E eu convido os irmãos a voltarem um pouco, vocês estão no capítulo 10, volta para o capítulo 5. Nós vamos ver o capítulo 5, hoje eu espero que dê tempo. Nossa, eu só tenho 13 minutos. Me dê mais 20, que eu consigo terminar. Pode ser? Pode ser 20 minutos? Pode ser até que eu tome mais tempo. Mas, obrigada então, irmãos. É melhor tirar o tempo, gente, porque eu só fico ansiosa. Só me deixa nervosa o tempo. Mas tudo bem, 20 minutos. Não, bota 25. Bota 25 minutos aí. Já está correndo muito. Vamos lá, então. A gente tem 3 encontros, 3 quadros de milagres que a gente quer estudar hoje. 3 encontros muito importantes para mostrar que a forma como Jesus ele encarava as pessoas, ele se misturava com as pessoas, ele se identificava com as pessoas, ele ministrava as pessoas e desafiava essas pessoas a segui-lo. É a forma como Cristo entra em contato com as pessoas, certo? Então, aqui os irmãos já devem estar vendo aí, porque a Bíblia ela nos ajuda, né? Ela dá uma divisão. A gente vai ver 3 cenas. Em primeiro lugar, a cena da cura do endemoniado Gerazeno, né? Que provavelmente vivia em Gadara. Vejam só, Jesus estava na margem ocidental do mar da Galileia, certo? Ele estava na margem ocidental e ele vai passar para o lado oriental. Essa viagem aí, mar adentro, ela vai levar em torno de 8 quilômetros, certo? Para ele navegar. É justamente nesse momento, por exemplo, aqui a gente não vai ver em Marcos, mas é nesse momento que Jesus vai passar por aquela tempestade e vai acalmar. Foi nesse caminho, tá certo? Mas então a gente vai ver Jesus saindo, indo em rumo à cidade de Decápolis, que era uma cidade onde viviam muitos não-judeus, tá certo? Inclusive 2 desses milagres estão relacionados a 2 pessoas que não são do povo judeu, tá certo? Então a gente vai ver essa cena se descortinar e assim que Jesus chega à margem oriental do Mar da Galileia, quem vai recepcioná-lo? O endemoniado. Né? E a cena é terrível. A cena que é descrita por Marcos, ela é muito difícil, porque é muito difícil de ver. Né? Se a gente estivesse passando, provavelmente ia nos assustar. Inclusive, tem um momento que Ellen White diz que os discípulos, vão embora. Só fica Jesus, tem um ponto da narrativa que fica só Jesus e o endemoniado, porque os discípulos vão embora com medo. Né? Então, não é uma cena fácil de ver o que está acontecendo aqui. Mas essas 3 cenas que a gente vai ver é Jesus se encontrando com o desamparo da condição humana. E a gente vai ver isso agora, tá certo? A gente vai ter, a partir do capítulo, vou tentar fazer uma leitura rápida, tá bom? Vamos lá. Capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo.
porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus não me atormentes. Veja que cena horrível. Esse homem, ele estava numa situação horrível. Ninguém conseguia pegar ele, ninguém. E ele andava pelos sepulcros, né? Sepulcros, cemitérios, pântanos, desertos. Para os judeus eram lugares que tornavam uma pessoa impura, porque eram moradas de demônios. Então ele passava dia e noite andando pelos cemitérios da época. Ele estava numa situação muito difícil. E aí ele chega, né? Ele está com um comportamento autodestrutivo, ele se rasgava com pedras, gritando, todo rasgado, acabado, provavelmente seminu, as algemas tudo quebradas, porque ele não tinha algema que segurasse ele. Que valor tem uma pessoa dessa? Que valor tem uma pessoa dessa? Mas aí vem a especialidade de Jesus, que é olhar além das aparências e além das circunstâncias, né? O endemoniado vai até ele, e quem fala todas as ações aqui são do demônio, dos demônios que estão, que a gente vai ver que é mais de um. Todas essas ações, elas são tomadas pelos demônios, não são ações tomadas pelo próprio homem, porque ele está completamente possuído. E os demônios fazem: o que o Senhor quer comigo? E Jesus, ele vê além. E ele ouviu o que aquele homem não disse, porque ele olhou para aquela cena e disse: nossa, é uma cena realmente desesperadora. E os demônios dizendo: o que o Senhor tem? O que o Senhor veio fazer aqui? O que eu tenho contigo? E ao mesmo tempo que ele diz: o que eu tenho contigo, desafiando de certa forma, ele diz: Filho do Deus Altíssimo, reconhecendo a autoridade de Cristo, reconhecendo e de certa forma até submisso, não é? E aí, seguindo a narrativa, a partir dos versos 8 e 9, diz assim: porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Vejam, tem pessoas que acham que esses versos estão invertidos. Porque normalmente os rabinos acreditavam que para se exercer poder e exorcizar um demônio, primeiro era preciso conhecer o nome dele. E antes de perguntar o nome, Jesus exorciza. O exorcismo acontece, ele precede o conhecimento do nome. Porque o propósito de Cristo aqui era dissociar aquelas forças malignas que estavam perturbando aquele homem do próprio homem. Ele tinha saído da margem ocidental até a margem oriental com um propósito. Algumas pessoas acham que ele saiu da margem ocidental para a oriental, do Mar da Galileia, com o propósito de ficar longe da multidão, porque ele era muito assediado pela multidão, por multidões, né, que queriam ouvi-lo pregar. Mas Jesus aqui, ele tinha um propósito, ele queria diferenciar essas pessoas, aliás, esses demônios do homem. E aí segue a narrativa, a partir dos versos 10 a 13, e diz o seguinte: e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Vejam, os demônios estavam aterrorizados. E eram muitos. Eles dizem o quê? Legião. Uma legião romana, ela tinha aproximadamente 6.000 soldados. E mais 700 de cavalaria e infantaria. Então, 6.700 aproximadamente. Então, era muito, né? Era muito. Apesar de que esse nome é discutido, eu não vou entrar nesse debate, né, com relação ao que significa legião, mas ele aqui quer mostrar que os demônios estavam possuindo com toda a força aquele homem. Estavam, de fato, fazendo algo horrível na vida deles. Legião, ele diz. E aí o que acontece é muito interessante, porque é até meio... A gente lê muitas vezes e não enxerga o humor por trás, né? Mas vocês imaginam, ele diz: olha, me manda para aquela manada. Vocês imaginam a cena,
Deve ter sido algo assim, aterrorizante e cômico se não fosse trágico. Né? Imagina um monte de porco, 2.000 porcos correndo e os porqueiros correndo atrás dos porcos, tudo desesperado e os porcos correndo para o mar. Tem um certo humor, né? É trágico. Então ele diz assim, os demônios, ele se submete. O atormentador pede para não ser atormentado, porque ele reconhece o poder de Deus. A força de Deus sobre as forças malignas. O poder de Deus sobre as forças malignas. E o que acontece depois, meus irmãos, é lindo. A identidade do homem é restaurada. A identidade daquele homem que tinha sido perdido, ele não consegue nem pensar. Você vê que Deus pergunta aos demônios. Ele exorciza, Cristo exorciza, depois pergunta o nome. E o homem responde, legião. Ele não conseguia se dissociar daquelas forças, ele não conseguia pensar e agir de forma diferente dos demônios. Ele não conseguia, mas aí Jesus faz o que ele faz de melhor. Ele faz um milagre. Por isso ele está aqui, por isso que Marcos coloca aqui esse relato. E o contraste é muito grande. Se a gente for ler 5, verso 15, diz assim, indo ter com Jesus, viram endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Olha o contraste, aquele homem estava todo machucado, semi-nu. E agora ele está aos pés de Cristo e de posse de todas as suas faculdades mentais. Vejam que poder incrível que Jesus Cristo tem. Ele tem poder sobre as forças malignas que rondam a nossa vida. Toda e qualquer. Toda e qualquer. Que queira nos derrubar. Que derrubou aquele homem. Mas quando Cristo atuou, quando Cristo entrou, então não teve mais para ninguém. Aquele inimigo era muito antigo. Jesus já conhecia, sabia quem era. E sabia que ele era derrotado. E ele sabia que era derrotado. Aqueles demônios sabiam que não tinham poder sobre Jesus. E Jesus fez o que ele fez de melhor. E aí o endemoniado, ex-endemoniado, tá, gente? Chega para Jesus e quer seguir Jesus. Mas Jesus diz, não, agora não. Isso é o que Marcos, o pessoal chama, e é muito presente em Marcos, o segredo messiânico. Né? Jesus sempre pedindo para que não revelem a identidade dele. E ele diz, olha, agora não fale, mas eu tenho uma tarefa para você, uma comissão especial. Do verso, aqui no verso 18, verso 18 diz, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Jesus disse, você vai para a tua região, para a tua casa, para o teu povo e prega. E ele foi. Ele não ficou discutindo, ele foi. O primeiro missionário cristão entre gentios em Decápolis. Esse é o poder transformador de Deus. E a sequência narrativa é maravilhosa. Porque se vocês forem, já tinham comentado, né, algumas pessoas dizem que Jesus estava querendo escapar da multidão. Mas existe também uma alternativa. Ele saiu da margem ocidental, foi para a margem oriental, com um único propósito: libertar aquela alma que já estava presa fazia muito tempo, sem esperança, sem ninguém por ela. Ele saiu só para fazer isso. Ele andou 8 quilômetros, enfrentou tempestade, só para fazer esse milagre. Só para fazer isso. Ele foi e voltou. Ele foi até lá e retornou. Foi o que ele fez também, né? Ele deixou tudo o que ele tinha lá no céu. Ele veio até aqui. E ele retornou. Mas antes de retornar, ele nos garantiu a salvação. Esse é o valor que Jesus atribui a cada um de nós. Isso aqui é só um pequeno quadro do quadro maior que Cristo fez.
Ele não deixou só a Galileia. Ele não atravessou só a Galileia. Ele atravessou o céu e a terra e voltou para nos garantir a salvação. Foi isso que Cristo fez. E quando ele volta, acontece algo interessante. Ele começa a pregar para a multidão. E aí, quando ele sai, né, a multidão já está esperando por ele. Ele pregando o barco. E aí, supõe-se que ele, quando está saindo, quando ele está caminhando, ele estava indo para a casa de Levi Mateus, que ia oferecer um banquete em homenagem a Jesus. Mas nesse caminho acontece uma coisa interessante. Vem um dos principais da sinagoga, Jairo, pedindo socorro, porque a filhinha dele, de 12 anos, estava já com uma doença fatal. Uma doença muito grave. Doença que poderia levar à morte, e a gente já conhece o final dessa história, né? De fato, levou até a morte. Então, aquele que era um dos principais da sinagoga, ele se despe de todas as amarras, de todas as convenções, ele cai aos pés de Jesus. E ele pede a Jesus que cure a sua filha. Vamos ler 22, verso 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e viverá. E o verso 24 diz o quê? Jesus foi com ele. Marcos não registra nenhuma resposta oral de Jesus. Jesus aqui não fala, ele age. Ele vai. Então Jairo pede socorro e Jesus vai. Só que era uma multidão muito grande. A gente sabe o que estava acontecendo. Tinha muita gente atrás de Jesus. E é tão interessante a beleza dessa cena que alguns autores acreditam que nessa caminhada que ele vai fazendo, que ele ia fazer para a casa de Levi Mateus, depois ele muda o curso e vai para a casa de Jairo, essa demora é só aparente. Parecia que Jesus estava demorando, que ele estava se detendo. Era só uma demora aparente. Aparentemente ele estava se demorando, mas provavelmente aquela demora foi proposital, porque ele precisava encontrar com outra pessoa nesse meio caminho. E ele precisava realizar um outro milagre, que ele estava determinado a realizar na vida de Jairo. Então ele foi, de certa maneira, se detendo. E aí a gente tem, no meio de uma história, outra história, que é a história de quem? Da mulher enferma, né? Aquela que a gente conhece sobre, que tem o fluxo de sangue, né? Então, ela, é muito interessante a história dela, muito mesmo. Na época de Cristo, existiam, não sei se vocês sabem, mas a mulher que passava, né, que tinha o fluxo de sangue e passava daquele período que era o estabelecido para ter o fluxo de sangue, ela era considerada impura, certo? Era considerada uma impureza. E no Talmud tinha muitas curas, algumas que eram feitas com chás, com tônicos, outras que eram puras superstições. Tinha muita coisa rolando no imaginário deles naquela época. Mas Jesus, ele vai se encontrar com essa mulher. E a Bíblia vai dizer que ela gastou tudo o que ela tinha, 12 anos. 12 anos sofrendo. Tudo que ela tinha, ela gastou. Ela visitou, provavelmente todas aquelas superstições da época ela tentou utilizar. Nada curava essa mulher. E além dela estar fraca por causa da doença, essa doença, esse mal congênito, ele era embaraçoso. Ele dava um pouco de vergonha porque era muito tempo para começar. 12 anos, né? É muito embaraçoso. E aí, além de ser muito embaraçoso, era difícil expressar verbalmente. Você chegar para aquela pessoa e dizer, olha, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Expor o problema, principalmente para uma mulher do século I. Era muito difícil expor esse problema, porque era vergonhoso, era impureza cerimonial. Quem tocasse nela ficaria impuro.
Não era só um problema dela, era quem entrasse em contato com ela. E ela já tinha tentado tudo, era embaraçoso. Mas ela olhou, ela viu, ela sabia que Jesus Cristo ia passar por ali. O Espírito de Profecia diz que ela já tinha tentado, ela tinha ido ao encontro de Jesus lá na praia, onde ele estava pregando, no Mar da Galileia. Depois ela tentou ir até a casa de Jairo, não encontrou Jesus. E aí ela vê no meio da multidão. Então ela vê a oportunidade, a chance da vida dela. A cabeça dela cheia de superstições, um pouco ignorante. Pensando, se eu tocar, eu vou ser curada. E a verdade, ela diz, olha, agora é agora ou nunca. E ela vai e toca a borda, lá no finalzinho, um toque sutil. E o que acontece depois é cura. O que acontece quando ela toca Jesus é cura. Não tinha como ser de outra forma. Ela toca e é cura. E aí, se a gente for aqui para o verso 29, eu estou tentando adiantar aqui porque o tempo está correndo. 29. Diz assim, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada daquele flagelo. Aí olha o que acontece, que coisa interessante no verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? E os discípulos respondem, a gente já sabe, né? Respondem-lhe os discípulos, vês que multidão te apertas e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Ele olha. Aquele toque poderia parecer natural para os discípulos, porque no meio de uma multidão, você está ali imprensado, tocar é uma coisa natural. Mas para Jesus, com a sensibilidade espiritual que ele tinha, era diferente. Foi um toque sutil. Ele parou e olhou e procurou. Ninguém é excluído por Jesus. Todos nós podemos participar do círculo íntimo da graça de Deus. Ele não exclui ninguém. E ele olha, e ele procura, ele diz, alguém me tocou, porque saiu o poder de mim. Alguém fez isso. E aí, o que acontece depois é muito interessante. Vejam aqui o verso 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera, 33, desculpa. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela estava com medo, porque ela poderia ser punida e exposta. Jesus poderia perguntar por quê. Ele fez isso com Bartimeu. Porque ele diz assim, ele pergunta para Bartimeu, o que é que você quer que eu lhe faça? Sabendo que Bartimeu é cego. Então, de repente, ele até poderia perguntar, qual é o seu problema para ela? Mas ele não pergunta, esse não era o objetivo de Deus, de Cristo. O objetivo de Cristo era fazer contato pessoal. Quando ele olha e procura, ele quer fazer contato pessoal. E ela estava com medo. Mas ao falar com ele, ela teve uma coragem grande. Ela explicou tudo para ele na frente de todo mundo. Isso exige muita coragem, talvez que a gente aqui não tivesse. Considerando todo o estigma que a doença dela tinha. E Jesus, naquele momento, fala com ela. É muito bonito o que ele diz aqui, no verso 34, ele diz assim, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Filha. Única vez que essa palavra aparece nos 4 evangelhos. Única. Filha. Ele trata com carinho, ele trata com respeito. E ele diz, vá em paz. E aqui está resumida toda a riqueza da palavra shalom. É a paz do espírito interior, mas também a paz de uma pessoa que está em um relacionamento correto com Cristo. Vá em paz. E aí ele termina dizendo, fica livre do teu mal. Ele queria que ela soubesse que não foi superstição, não foi magia, não foi nada, foi a fé
que operou aquele milagre. Não foi superstição, foi a fé. E a misericórdia de Deus e o poder de Jesus Cristo que a curou, não nenhuma superstição. E aí a gente vai já para o finalzinho, e ele diz, fica livre do teu mal, quer dizer, aquilo é irreversível. A cura é irreversível. Jesus, quando entra e faz algo, ele faz completo. E foi o que ele fez na vida daquela mulher. E aí nós temos a última cena. Enquanto ele estava conversando com essa mulher, vem alguns e falam baixinho para Jairo. Jairo, não adianta mais. Sua filha morreu. Não fique mais importunando o mestre. E aí Jesus, atento, ele olha para aquela situação, ele ouve aquilo que foi só sussurrado no ouvido de Jairo. Ele ouve e olha para aquela situação, age com total naturalidade, como alguém que tem controle de toda a situação. Ele olha para Jairo. E o que é que ele diz? Vamos lá. Verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Quando essa palavra não temas aparece, várias vezes no Antigo Testamento, ela aparece em teofanias, ou seja, em momentos em que vai haver uma manifestação de Deus. E a gente sabe o que vai acontecer depois disso aqui, não sabe? A gente conhece o final dessa história. A manifestação de Deus sobre o último obstáculo, a última categoria. Jesus já tinha mostrado o seu poder sobre os demônios. Jesus já tinha mostrado o seu poder sobre a doença. E agora ele ia subverter a última categoria, que é a categoria da morte. Então ele olha e diz, não temas. O poder de Deus vai se manifestar agora. Não se preocupe. Ele queria que o Jairo, que confiava que ele podia curar a filha dele, olhasse além das circunstâncias e visse que ele podia fazer algo maior. E que ele iria fazer algo maior. Então, o que vai acontecer em seguida é que ele vai chegar naquela casa, todo um alvoroço, todo mundo desesperado, eles contratavam pessoas para chorar na cerimônia, né? Aquilo que a gente chama de carpideira, né? Eles contratavam, era muita gente chorando. E quando Jesus falou, olha, não se preocupem, ela está dormindo, é um sono. As pessoas riram dele. Então Jesus dispensa a multidão, diz, sai todo mundo. Fica João, Pedro e Tiago, que eram os discípulos que estavam ali, eram os mais íntimos de Jesus. A família da criança, todo mundo vai embora. E aí a gente vê o que acontece quando Cristo entra na vida daquela família. Jesus faz assim, verso 41. Tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Aquilo que parecia impossível, ele fez. Parecia impossível haver uma ressurreição. E aconteceu. E isso aqui é interessante. É uma antecipação pequena. Jesus, quando ele destrói o poder da morte, é uma pequena antecipação daquilo que ele vai fazer com a escatologia bíblica. Do momento em que ele destruir definitivamente a morte. Então, aquele corpo impuro, Jesus toca. Porque o corpo do morto, para os discípulos, para os judeus, era um corpo impuro. Então, aquele corpo que estava sem vida, o toque de Cristo comunica vida. E não se contamina com a impureza. E naquele momento, sim, para ele a morte era só um sono. Porque aquele que tem a chave da vida e da morte interviu. E a gente consegue ver nessa história, nessas histórias, nesse quadro geral todo, aparentemente, os protagonistas eram o endemoniado,
aparentemente era a mulher, aparentemente era a filha de Jairo, o próprio Jairo. Mas se a gente olhar bem, o personagem principal de todas essas histórias é Cristo. Ele é o personagem principal da Bíblia toda. Você pode tentar encontrar de capa a capa. Na história de Abraão, quem é o personagem principal? Cristo. É Deus. Na história de Moisés, é Deus. Na história de Esther, é Deus. Na história de Davi, é Deus. Ele é o principal. Ele é o protagonista de toda a palavra. E com essas histórias aqui, a respeito de Cristo, a gente vê que ele opera pelo próprio poder, que é o poder de Deus. É o poder de Cristo, que é Deus, atuando em casos que pareciam além das possibilidades humanas. E é aí que o Deus das possibilidades se coloca, de todas as possibilidades. Todos aqueles que ouvem a Cristo e buscam são transformados. Todos. Todos eles, e nós também podemos, todos aqueles experimentaram vida e experimentaram salvação. Até o momento da cruz, poderia haver má interpretação a respeito de quem era Jesus, mas depois da cruz e da ressurreição, só fica na ignorância quem voluntariamente quer ser incrédulo. Não existe mais dúvida de quem é Cristo. Ele pediu segredo para alguns naquela época. Algumas pessoas não entendiam o ministério de Cristo. Mas depois da cruz, não tem como não entender o ministério de Cristo. É Ele que faz com que os nossos medos sejam transformados em confiança e em esperança. E é Ele que, acima de tudo, pode transformar o medo da morte que nos ronda hoje de forma espetacular. Esse medo pode ser vencido, porque em um momento, não muito longe, Ele vai vencer a morte e Ele vai dar um final feliz para toda a humanidade. E eu espero que os irmãos saiam daqui confiando nesse Deus, que através de Jesus Cristo operou de forma espetacular, para que hoje, através do tempo, nós pudéssemos crer e ter vida. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada ao Pai por ter enviado o Teu Filho para dar a vida por nós. Tantas pessoas passaram, ó Pai, pela história. Comandantes, revolucionários, gênios, artistas, cujas memórias foram apagadas. Mas, ó Pai, tantos séculos de história não exerceram qualquer influência sobre Teu Filho. A imagem de Jesus, a identidade de Jesus, jamais foi apagada pelo tempo. Jamais alguém revolucionou a história e as nossas vidas como o Teu Filho. Ele é o personagem principal de toda a história e é o personagem principal da nossa história. Nós Te pedimos, ó Pai, que possamos entrar no círculo íntimo da graça de Cristo, que a cada dia possamos desfrutar do relacionamento com Ele e que esse relacionamento dê frutos, ó Pai, frutos em nossas vidas, frutos nas vidas ao nosso redor, que possamos ser transformados pelo poder e pela compaixão de Jesus Cristo. Fica conosco, nos liberta de todo mal, nos guarda, ó Pai, e nos dá um bom sábado, em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.